coloque em meu coração para falar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Coisas que para nós, seres humanos, parecem boas, mas não são boas. Provérbios 14, versículo 12 está escrito: há caminhos que para o homem parecem direito, parece certo, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quantos vivem assim, dessa forma? Sorriem por fora, mas estão tristes por dentro. E o Senhor conhece tudo. Dos seus caminhos se fartará o infiel do coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Glória ao nome do Senhor. Temos vida para aleluia. Passamos pelos dois lados dessa moeda, mas é bom estarmos na presença do Senhor, é a melhor escolha. O simples dá crédito a cada palavra e o prudente atenta para os passos. O sábio teme e desvia-se do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o insensato se aborrece e ainda se dá-se por seguro. No temor do Senhor, versículo 26, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. A nossa alma, versículo 30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Coisas que para nós parecem boas, mas não são. Às vezes nós, seres humanos, quando queremos uma coisa, só avaliamos o externo. Só avaliamos quando nos chama atenção. Ou queremos alcançar, custe o que custar. Observamos pela beleza. Os mais racionais observam no seguinte pensamento: que vantagens eu posso tirar com isso? Mas, na verdade, é assim que seres humanos, nós, começamos a olhar as coisas. Porém, contudo e todavia, isso não é tudo. É só o início. Porque quando eu desperto para querer alguma coisa, é importante eu imbuir na minha mente 3 princípios muito importantes. Primeiro é pedir a direção do Senhor, observar os prós e os contras da questão do que eu estou querendo. Segundo é observar se é o melhor para mim, não só momentaneamente, não só emocionalmente, não só no agora, mas agora e mais para frente. E depois é se observar se o que eu quero se agradaria ou não ao Senhor. Então, 3 coisas que parecem boas, mas não são. Primeiro, fazer tudo o que quiser. Oh, que frase que o ser humano, a carne do ser humano diz assim: ah, se eu pudesse fazer tudo o que eu queria, se eu pudesse ter tudo o que quero. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, dizia o servo do Senhor, o apóstolo Paulo: tudo me é lícito, ou seja, tudo está diante de mim, mas nem tudo me convém. E se não me convém, eu tenho que ter cuidado para que eu não venha ser escravo daquilo que eu estou querendo, escrava daquilo que eu estou querendo. Então, o que isso significa dizer? Ter tudo o que quiser. Mas se o Senhor desse para nós essa abertura de fazermos tudo o que quiser e nada sem regra,
seria igual a um carro sem freio. E um carro sem freio, para onde ele vai? Ele pode bater, ele pode ir para um abismo. É como o Senhor disse aqui, há caminhos que para o ser humano parece bom, parece direito, parece certo, mas o final é caminho de morte. O carro, imagine, só andasse, mas não tivesse freio. É a mesma coisa da pessoa que quer tudo na vida, mas não pondera e não pesa as consequências. Não observa se é o melhor para a sua alma, se agradaria o Senhor, se é sensato, se é honesto, se é bom que eu estou querendo, neste ponto de ser algo de valor e não só algo que satisfaça a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Isto preciso observar. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas são certas, nem todas vão me fazer o bem, nem todas são viáveis, nem todas agradam ao Senhor. Pois tudo está aí, o mundo está aí, mas eu não posso me deixar ser dominada pelas coisas que não agradam ao Senhor. Porque, versículo 13, ele diz, os manjares são para o ventre. Assim como aquilo que alegra ou satisfaz a carne é para a carne. Mas o corpo, aqui diz, não é para o mal, para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aleluia. Então, tudo que agrada a carne, como diz, pode levar à morte. É um carro sem freio. Pode ser uma ida sem volta. É uma vida sem freio. Imagine se eu comesse sem freio. Imagine se eu vivesse como quisesse sem freio. E a Bíblia fala de quem? Do filho pródigo. Ele teve a oportunidade de viver esses dois lados da vida. O lado de estar com o pai e o lado de viver como ele bem queria viver. Ele teve essa oportunidade. Mas a gente observa o que era a vida dele com o pai e como foi a vida dele emancipado do pai. Fez tudo o que quis. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, sem freio, muita vontade, deliberado. Mas aí levou ele a um fundo de poço. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Por quê? Porque só olhou a satisfação da carne, da alma, mas não olhou o além. E o Senhor quer que venhamos a olhar o além, que venhamos a aprender com cada coisa que acontece na nossa vida, que venhamos a crescer espiritualmente. Quando o apóstolo Pedro ele disse, crescei na graça e no conhecimento, é porque ele tinha passado por essas questões. Ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas era carnal. Ele cria no Senhor Jesus Cristo, mas era carnal. Na hora ele queria usar a espada, na hora ele dava lugar ao Senhor, na hora ele dava lugar ao inimigo com a boca. Mas um dia ele aprendeu. E quando ele aprendeu, aleluia, ele obteve a maior riqueza que um ser humano pode ter. É Deus andar com a pessoa. Se o Senhor é na vida de alguém, se alguém se esforça para estar na presença do Senhor, ainda que não tenha nada nessa vida, mas o Senhor tem poder de levantar das cinzas, erguer, dar um banho de misericórdia e abençoar a pessoa poderosamente. É isso que o Senhor quer para todos nós. E cabe a nós darmos ouvidos a Ele. Fazer tudo o que quiser. Não podemos esquecer que é igual um carro sem freio. É igual como se fosse uma grande ida, mas que talvez não saiba nem olhar para trás para voltar. É como se fosse, louvado seja o nome do Senhor,
uma roda gigante, sempre querendo mais, sempre indo mais, mas nunca tem fim. E o fim é a morte. É assim. Se a pessoa pensa que pode fazer tudo o que quiser, vai trazer felicidade, não vai. Nós sabemos que somos formados de quê? Corpo, alma e espírito. O corpo é a carne, é o corpo físico. E o corpo físico, o que é que se não estiver no Senhor quer? As coisas da carne, do mundo, da vida, vamos dizer, as coisas indevidas. Mas a alma, o que é que a alma quer? A alma quer paz, a alma quer felicidade, a alma quer alegria, a alma quer ter alívio, sossego. E às vezes a pessoa tem tudo externamente, mas não tem na alma. É assim. Eis a razão de muitos dizerem: eu tenho riqueza, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa ou eu tenho um esposo, eu tenho filhos. Por que eu não sou feliz? Porque a necessidade da alma e do espírito está vazio. Da alma é das coisas que nada nesse mundo pode comprar, é a paz. A alma ter paz, só o Senhor pode dar. Aquela paz transcendente do que eu olhar uma geladeira e ver ela cheia. E dizer, está tudo bem aqui, mas se faltar alguma coisa, eu já vou perder a paz. É uma paz a qual pode, como diz, acontecer o que acontecer, mas a pessoa sabe o Deus, o qual entregou a vida, quem ele é, que é poderoso. Tem esta fé, tem esta convicção. Então, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho que observar meus atos e as consequências. A alma, ela quer paz, ela quer amor, ela quer o quê? Sossego, alívio. A alma e o espírito, as coisas do Senhor. Ah, mas eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão vazia. Eu tenho tudo, mas eu me sinto vazio, vazia. Qual é o meu problema? Aí muitos vão para muitos remédios, para tantas coisas, e vai, nunca resolve, porque qual é o problema? É a falta de ter conexão com o Criador na vida. O espírito, o fôlego do ser humano precisa estar conectado ao Criador. Se eu estou conectada ao Criador, então eu vou ter uma graça dele para orar, para buscar. A minha vida vai achar sentido. Mas se eu não tenho um Criador, se eu sou emancipada, se eu faço o que quero e ninguém manda em mim, essa coisa do Senhor não. A Bíblia nunca é um livro de regras, século 21. Pois é. E a alma fica vazia. O espírito não tem comunhão com o Senhor. A pessoa se sente vazio. Segundo ponto, que parece ser uma coisa boa, mas não é uma coisa boa, é a seguinte frase: ter tudo o que quiser. Ah, eu quero ter tudo o que eu quiser. Salomão teve. A Bíblia diz que ele mesmo fala em Eclesiastes que ele não privou a alma dele de nada. Mas, na verdade, ele mesmo privou-se do principal, que era ter sabedoria para administrar a ele mesmo. Ele perdeu isso. Teve tudo externamente. Tudo que na terra poderia ter riquezas e tantas coisas em abundância. Mas não tinha, perdeu o principal, que era sabedoria para lidar com o interior dele e estar sempre dependente do Senhor para tudo. Salomão teve tudo o que quis, mas sabemos que não acabou bem. O filho pródigo teve a oportunidade para ter tudo o que quis. Ainda bem que ele caiu em si a tempo, se arrependeu
E a ida dele ainda teve uma volta. Mas muitos não têm essa oportunidade. Manassés teve tudo o que quis. A Bíblia diz, 2 Crônicas 33. Manassés, filho do rei Ezequias, aquele que foi curado pelo Senhor. Com certeza ouviu falar do Senhor desde quando ele era pequeno. Mas Manassés, que significa o nome, Manassés significa esquecendo, ele não dava ouvidos ao Senhor. Ele tinha riquezas, ele tinha a vida, ele tinha poder, ele tinha posição, tudo o que a carne quer. Mas ele não tinha comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor falou com ele várias vezes e ele não dava ouvido. Mas pelo fato dele não dar ouvido, a Bíblia diz que o Senhor permitiu que ele fosse preso. Veio uns mais fortes do que ele e o trancaram na prisão. Mas a Bíblia mostra que ali, enfim, ele na prisão, no fundo do poço, sabendo que podia morrer a qualquer instante, ele foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz que ele chorava e muitíssimo ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor se aplacou para com ele, se aquietou. O Senhor deu a oportunidade, colocou ele no mesmo lugar e a Bíblia diz que reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ter tudo nessa vida. É como se fosse, eu não quero nada de regra, eu não quero saber nada de Deus, eu não quero saber nada de Bíblia, eu não quero saber nada, eu quero viver a vida igual um pássaro livre. A Bíblia fala que temos liberdade em Cristo, que seria sermos libertos do domínio do pecado. Mas as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Uma liberdade sadia é algo puro que posso fazer, o que posso ter, mas na aprovação do Senhor, na paz e tranquilidade para a minha consciência, para a minha alma, e sendo como um bom exemplo. Mas tem uma regra. Agora a libertinagem não tem a regra. Se formos observar o povo de Israel, o Senhor liberta eles de 430 anos de cativeiro, eles sendo humilhados como escravos. Tinham as regras ali de estarem no jugo de Faraó e do Egito. Quando o Senhor os tira de lá, a Bíblia mostra que eles em nenhum momento, como diz, não gostavam de se submeter ao Senhor. Dizia, por que é que nós estamos aqui nesse deserto? Nós podíamos estar lá no Egito, comendo peixe, comendo fruta, comendo isso e aquilo, e nós estamos seguindo esse Moisés, esse Deus sem rosto, e o povo vai e diz, não, a gente não quer saber mais desse Moisés, vamos criar um Deus para nós e vamos fazer o que nós quisermos fazer. E fizeram o mesmo. E a Bíblia diz que Moisés teve um entendimento, estava no monte orando por eles, para receber as leis do Senhor, e ao ouvir, escutava, era barulhos de orgia, coisas soltas mesmo, tem tudo o que quer. Aí tem pessoas que podem dizer, eu ainda quero ter tudo o que quero. Mas é melhor nós termos a vontade do Senhor sobre a nossa, do que nós vivermos desenfreadamente. Porque a pessoa que diz que quer tudo o que quiser e viver da maneira que quiser, não entende que pode ter carnalmente assim, mas a vida é um sopro e depois Satanás tem posse da alma desta pessoa. Porque a pessoa quer tudo e acha que está livre, tem tudo, mas está escravo da própria vontade. E a Bíblia diz, Marcos 8,36, de que adianta o ser humano ter o mundo inteiro e assim perder a sua alma. Perder a sua alma. A nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que o Senhor,
Ele tem tanto zelo por nós. Por isso que o Senhor nos exorta como um pai. O Senhor nos chama a atenção. Nós colhemos o que plantamos. Porque o Senhor, Ele tem uma coisa que o ser humano, sem Deus, não quer, que é a disciplina. Mas é para o bem. Porque nós não sabemos o amanhã. Não sabemos daqui a 5 minutos, mas o Criador sabe. Nós somos criaturas e o Senhor é o Criador. Ter tudo o que quiser, mas perder a alma, de que adiantou? A alegria foi momentânea, foi igual ao rico e Lázaro. O Lázaro teve pobreza, teve tristezas em sua vida, mas teve a vida eterna. E aquele rico viveu regaladamente, teve tudo que quis, mas nunca quis dar ouvido ao Senhor. Essa é a diferença. Não é pelo fato de que era rico, é pelo fato de nunca querer ter dado ouvidos à voz do Senhor, à vontade de Deus. E nunca quis dar ouvidos à vontade do Senhor, então estava um sendo consolado no seio de Abraão, que era Lázaro, e o outro estava atormentado em chamas no inferno. E ele gritava: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, para que pingue um pouco de água aqui, uma gota, para que me refresque tão pouco. Mas aí Pai Abraão diz: nem os daí podem vir para cá e nem nós podem ir até aí. Na vida você teve o que você quis. E agora, pela vontade do Senhor, tem a consequência. Lázaro foi atormentado e agora é consolado. E você que tinha tudo, mas não queria o Senhor, agora recebe segundo suas obras. Então que o Senhor nos ajude a ter tudo o que quiser. Imagine se recebêssemos um papel em branco e o Senhor dissesse assim: tenha tudo o que você quiser. Aí o que ia acontecer da nossa vida? É igual a um carro sem freio. É igual a, vamos dizer, a um animal bem bravo sem coleira. É perigoso. Terceiro ponto. Terceira coisa que parece boa. Terceira e última. Mas que não é. É quando queremos seguir o atalho mais fácil para viver a vida e resolver as coisas. É como se quiséssemos viver a forma mais light possível. Isento de responsabilidades, isento de sofrimentos, isento de regras. Casamento não deu certo, aí troca pela segunda, de segunda não deu, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, e daqui a pouco é outra coisa. Viver, ou então outros vivem na negação, diz assim: não tem problema algum na minha vida, não está acontecendo nada, está tudo ótimo. E a alma está sofrendo e o espírito vazio, e o mundo está aí como está. E nós estamos no mesmo barco. E qual é a diferença? Qual é a diferença? É de acordo com minhas ações e o que é que eu quero seguir para a minha vida. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, Lucas 9:23, aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer? Que teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Ah, mas a senhora está expondo uma vida assim totalmente difícil, isenta de bênçãos, assim, é muita responsabilidade, julgo. Não, eu estou mostrando a vida como ela é. Ela é assim. Se eu optar em pensar em querer me emancipar do Criador,
Ah, mas coitado ou coitada de quem faz assim, porque querer se emancipar do Criador, aquele que dá até o fôlego de respirar assim, e se estalar o dedo, não tem mais vida. Então seguiu o atalho mais fácil para querer resolver as coisas. Às vezes queremos isso. Não, eu quero sofrer menos. Não, eu não quero passar por essa situação. Eu não estou aqui dizendo que não devemos buscar melhorias para a nossa vida. Sim, para a nossa vida emocional, psicológica, espiritual, sim, mas na forma certa, de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade do Senhor, de uma forma honesta, de uma forma pura, de uma forma limpa, de uma forma, aleluia, que honre ao Senhor, de uma forma qual pessoas que olharem para mim venham dizer, eu vou seguir o exemplo dele, o exemplo dela, porque tem algo de bom que eu posso, assim, observar e ver que ela foi abençoada, que ele foi, e eu quero seguir. Atalho. Quem foi esse na Bíblia? Naamã. A Bíblia diz que Naamã tinha as virtudes dele. O Ciro. 2 Reis, capítulo 5. Ele era valente. Ele era um general de um exército. Ele tinha virtudes. A Bíblia diz que ele era valoroso. Era. Mas tinha uma coisa, ele era leproso também. Ou seja, por fora, ele era respeitado. Ele era uma autoridade. Ele era um valente guerreiro. Ele era fiel ao seu país. Era. Mas ele era leproso. E a lepra, ele escondia para que ninguém visse. Até porque, para as pessoas não se afastar dele e também para ele não perder o cargo, a autoridade. Mas ele era leproso. Mas acontece que um dia alguém fala no ouvido dele que havia uma oportunidade, uma chance, que havia para ele uma solução, que havia para ele jeito, que havia para ele um milagre, que era num Deus vivo e que fosse procurar o profeta. Aleluia! E ele vai. Ele vai. Mas a palavra do Senhor fala que quando ele chega na porta, primeiro ele vai até o rei. O rei diz, eu porventura sou Deus para te dar saúde? Às vezes vamos atrás de seres humanos porque uns ajudam dos outros, mas tem momento que só o Senhor na nossa vida, como só o Senhor na minha e na sua. E é Ele que temos que buscar. Porque às vezes, aleluia, não temos nem para nós mesmos, que dirá para ajudar alguém. E tem coisas que é só o Criador para fazer. Aí ele vai até o rei. O rei diz assim, eu não sou Deus para curar, mas aí Eliseu, profeta, servo do Senhor, ele ouve e diz assim, por que falaste assim, ó rei? Manda ele ir até mim. Para ele saber que é um profeta de Israel. Para ele saber que Deus existe, que é poderoso. Aleluia. A finalidade de Deus sempre estar falando aqui para todos que ouvirem é para que nunca percam a fé, nunca percam a esperança, que assim se venham para o Senhor, porque tem vitória para você, porque o Senhor, Ele pode consertar a vida de qualquer pessoa, porque o Senhor tem poder para mudar a nossa história, para intervir na história humana como Ele bem quer. É essa a minha função de eu estar aqui falando para quem ouvir. E a Bíblia diz que Naamã foi na porta de Eliseu. E quando chegou lá, Eliseu manda um mensageiro dizer a ele assim, diga a Naamã que vá para o rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes, que a pele dele vai ser curada. Aí, como pensamos, era uma coisa difícil? Não. Assim
Humanamente falando, não. Para se ter um grande milagre, não era impossível mergulhar no rio. Mas a carne humana, o orgulho e querer o atalho e a coisa mais fácil, ou o reconhecimento, fez logo Naamã reclamar. Ele diz assim, não seria, em outras palavras, mais fácil esse profeta vir até mim aqui fazer uma oração ao Deus dele e eu ser curado? Não. Ele queria um atalho. Mas não sabia ele que algo mais dentro dele precisava ser trabalhado, não era só o externo. Porque eu já disse a vocês que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O corpo era necessidade de Naamã, mas a alma também, porque ele era orgulhoso. Certo? E a Bíblia diz que o rei estava ali. O profeta tinha falado com ele assim, mandado falar dessa maneira. Aí Naamã, a segunda vez, pensou assim, mas eu não poderia, esse profeta aí não poderia pelo menos me mandar para um rio famoso, o rio de Fanfar, o rio de Damasco. Ele me manda logo para esse rio barrento, que é o rio Jordão. Eu, Naamã, mergulhar lá. Então, às vezes, queremos o mais fácil. Às vezes queremos ouvir Deus falar apenas para confirmar nossas intenções. Mas se o Senhor fala verdadeiramente o que precisamos, muitos não querem. Mas não sabe esses que não querem, que se aceitassem de bom grado, a vida mudaria, o mal sairia, o Senhor faria grandes coisas. Aí o que acontece? Naamã, em vez de correr imediatamente para o rio, não. Ele volta para a casa dele, irado. Ele volta para a casa dele encolerizado, revoltado, indignado. Como se tivesse, imagine o pensamento dele remoendo. Eu que sou general, eu que comando o exército da Síria, meu nome é famoso. Eu e aquele profeta que eu não sei nem quem é, que eu não vi o rosto, que segue a um Deus sem rosto, me mandem para o pior rio. Não. Só retardando a bênção dele. Mas uma hora ele aprende. Uma hora ele abre o coração, porque ele ou ele abria, ou ele ia padecer com aquela enfermidade. Quando nós abrimos o nosso coração para a vontade do Senhor, quem é beneficiado somos nós mesmos. E por isso que muitas vezes nós mesmos estamos retardando as nossas bênçãos, porque o ser humano é inclinado à dureza, é inclinado a se fechar para o Senhor, é inclinado a se indignar quando o Senhor não confirma o que quer. Mas, de repente, os servos de Naamã, quando ouviram ele falar indignado, disseram, mas meu senhor, se o profeta falasse algo mais difícil, o senhor não faria. Mas é uma coisa tão simples, o senhor ir mergulhar ali no Rio Jordão para ser curado de uma doença incurável. Meu senhor, se fosse outra coisa bem mais difícil, o senhor não faria. Aí Naamã, é como se caísse em si. É verdade. É mesmo. Ele desperta. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele despertou, mas muitos não despertam. Aí ele vai e faz o que foi dito pela boca do profeta. Vai a primeira vez. Vai a segunda vez, parece que eu estou vendo, saindo talvez até enlameado, cheio de lama. Vai a terceira vez, mas foi a vontade do Senhor. Vai a quarta vez, porque o interior humano é muito importante para o Senhor também, corpo, alma e espírito. Vai a quinta vez, e vai a sexta, mergulhe. E na sétima, quando ele levanta, o milagre acontece.
A pele dele, a Bíblia diz que fica igual a de um menino. Ele é curado. Ele fica maravilhado, ele se olha e diz, agora não preciso me esconder. Estou curado. Estou abençoado. Por quê? Porque finalmente abriu o interior para a vontade do Senhor nosso Deus. Parou de querer fazer tudo o que queria. Parou de querer ter tudo como queria, do jeito dele. E parou de querer atalho para a vida. Ele queria atalhos. Foi dado algo que era tão fácil, mas feria tanto o ego de Naamã. Feria tanto que para ele foi algo assim que talvez ele ouviu como horroroso. Mas quando ele foi pensar bem, é verdade, para eu ser curado, para eu ser abençoado, para sair esse mal da minha vida, essa doença, essa maldição, eu mergulhar no rio para me dobrar diante do Senhor, eu já estou fazendo, realmente. E vai, e recebe o milagre. Então, encerro aqui dizendo a vocês, coisas que parecem boas, fazer tudo o que quiser, ter tudo o que quiser, seguir atalho mais fácil. Mas é como disse aqui Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que parecem ótimos, bons, excelentes, mas o fim são caminhos de morte. Porque nós não enxergamos às vezes o além. O futuro, as consequências. Se o que eu estou querendo, às vezes temos tanta sede do que queremos, mas não observamos se seria o melhor para nós, se seria o mais honrável, se Deus se agradaria. E é importante que minhas decisões e minha vida agradem ao Senhor? É claro que é. Quem disse que a criatura que somos nós pode se emancipar do Criador? Eu já disse que até o fôlego de vida é o Senhor que nos dá. O fôlego de vida é Deus que nos dá. Não podemos ir contra a vontade do Criador. Vamos parar e pensar nossas atitudes. Por que é que eu estou sofrendo isto? Por que é que está acontecendo isto na minha vida? Por que é que há tanto tempo eu espero um mover do Senhor e não tem? Vamos observar. Somos constituídos de corpo, alma e espírito. Meu corpo está aparentemente bem para o Senhor. Amém. Mas a alma às vezes está sedenta, está sangrando, chorando. Aleluia. Não está bem. Precisa buscar o Senhor. Ah, mas o corpo e a alma e o espírito vazio, sem Deus, sem as coisas do Senhor, pode ter tudo na vida, mas nunca se sentirá uma pessoa satisfeita, porque falta o principal, o teor de tudo, que é ter conexão com o Senhor. A Bíblia diz, para encerrar, há muitos que dizem que tem tudo, mas se não tem o Senhor, nada faz sentido, não tem nada. E há muitos que dizem que não tem nada nessa vida. Às vezes precisa andar a pé para trabalhar, às vezes não tem uma casa própria, às vezes não tem uma família, mas se tem o Senhor na vida, tem tudo, porque na hora que o Senhor quer, muda a história. E só muda para melhor. Mas a minha vida deve estar na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém. E vamos orar pelo nosso maravilhoso país. E para a bênção do Senhor nosso Deus sobre todos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E graças a Deus.